Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal e hoje eu vou estar ensinando vocês a estar produzindo este lindo dado sensorial que ficou enorme, ele ficou 24 por 24 tamanho e aqui na aula eu te ensino a fazer tudo, todas as partezinhas dele. E em relação à lista de materiais, como eu usei bastante coisa aqui, botões, né? Usei pecinhas de madeira, usei essas miçangas, eu vou estar deixando na descrição. Ele foi todo produzido com barbante de ordem 6 e o enchimento dele é aquele sintético que você usa para fazer almofada, amigurumi. Foi o enchimento dele. Também utilizei uma tela de TNT, isso aí vocês vão estar vendo na aula. E essa aula ela vai ser separada em 3 partes. Então, quando você terminar de assistir uma parte, você vai aqui na descrição e vai direto no link para ir para a próxima aula. E assim vai ser em todas as outras, vão ter o link de cada parte da aula. Então, ela será dividida porque ela ficou uma aula bem grande, porque ela é muito explicativa aqui para vocês estar produzindo este lindo dado, que ele é ótimo para as crianças. Então, ele foi produzido para uma professora, olha só que lindo, que detalhe, com essas argolinhas de madeira, todos os detalhes, foi muito pensado aqui para vocês. Ele foi inspiração em outros modelos, mas esse lado e essas florzinhas aqui, ó, já foram criação minha aqui. Então, vamos lá, pessoal, produzir essa aulinha. Para iniciarmos este trabalho, eu estou utilizando o barbante de ordem 6 e uma agulha de 3,5. As cores serão de sua preferência, pois nós vamos fazer 6 partes iguaizinhas a essa, então vamos fazer 6 cores diferentes. Então, no caso aqui, apenas essa explicação você vai estar repetindo para fazer as 6 partes. Então, vamos lá. Inicio fazendo a minha laçadinha inicial. E a agulha, pessoal, é a de 3,5, que é a que eu sempre trabalho com barbante de ordem 6. Começo fazendo assim minha laçadinha inicial. E aqui eu vou estar fazendo 34 correntinhas. Voltei aqui com as minhas 34 correntinhas feitas. Aqui dá um total de uns 22 centímetros no meu ponto, na minha tensão. Então, aqui você vai fazer o seguinte, nós vamos fazer mais uma correntinha. Como eu sempre pulo essa primeira correntinha, eu já vi aqui, ó, nessa segunda correntinha, pegando apenas as alcinhas de cima, vou estar puxando e estar fazendo um ponto baixo. Venho na próxima alcinha, pegando a parte de cima e faço outro ponto baixo. Para cada ponto desse, para cada correntinha dessa de base, você vai estar fazendo um ponto baixo, pegando apenas as alcinhas de cima. Então, vou ficar com um total aqui de 34 pontos baixos. Você vai fazer até o seu último ponto. Finalizado minha carreira, né, um ponto baixo para cada correntinha de base, pegando apenas a alcinha de cima, e ela ficou desta forma. Então, fiz até a última aqui, contando meus 34 pontos baixos. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou estar virando aqui o meu trabalho. Olha só, bem aqui, vocês estão vendo, onde eu tô colocando a agulha em cima. Nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. Aí, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho desse aqui de base. Novamente, você vai ficar com 34 pontos baixos. Para cada pontinho desse aqui de base, você vai estar fazendo um ponto baixo, até você chegar no final. Então, vou fazer aqui essa outra carreira e venho mostrar a vocês. Voltei aqui com vocês, pessoal, e aqui eu já fiz 33 pontos. Venho aqui no último ponto e faço meu ponto 34 aqui, só para vocês verem como eu finalizo aqui a parte do final. Então, ela ficou assim a minha segunda carreirinha. Então, chegando aqui no final, faço uma correntinha. Não contamos com as correntinhas, pessoal, só com pontos baixos. Então, eu viro novamente aqui o meu trabalho, ó. Venho nesse primeiro ponto e faço um ponto baixo. Venho nesse próximo ponto e faço outro ponto baixo.
E assim, novamente, eu vou seguir até ficar com 34 pontos baixos. Então, nosso trabalho, pessoal, só são carreiras de idas e vindas. E você vai ter que totalizar 40 carreiras. Ah, Joia, mas eu vou me perder no caminho, não vou saber como eu vou contar. Então, pessoal, vou dar uma amostra aqui para vocês como vai ficar todas as carreiras, ó. Tá vendo que ela é separada por essas risquinhas? A cada risquinha dessas são 2 pontos. Então, quando você ficar com 20 carreiras dessas, assim, ó, 20, ó, cada um desses são duas carreiras. Então, ó, quando você ficar com 20 carreiras dessas, você já tem completado 40 pontos. Quando você completar suas 40 carreiras, né, que são as 20 partezinhas dessa, você volta aqui, que eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo essa barrazinha aqui ao redor. Aí nós daremos continuidade no trabalho. Voltei aqui com vocês e como eu havia falado para vocês fazerem 40 carreiras, então eram 20 partezinhas dessa, ó. Cada partezinha dessa é completada com duas carreiras de pontos baixos. Então, você é para ter contado também para o seu trabalho não ter ficado torto. Então, ele fica assim. Agora, nós vamos estar mudando aqui a cor. Você vai fazer o que aqui, ó? Você vai pegar, vai fazer uma correntinha e vamos estar cortando aqui o nosso fio. Então, cortei o fio, puxo aqui e faço aqui, ó, o nozinho aqui. Vou estar pegando aqui a cor branca. Você pode estar utilizando outra cor, mas eu vou contornar todos os meus quadrados com a cor branca. E vou estar pegando a mesma agulha, que é a mesma numeração de 3,5 agulha, e estarei fazendo uma laçadinha assim inicial. Feito aqui minha laçadinha inicial, eu vou estar pegando aqui o meu quadrado, nós vamos contornar ele. Vou estar inserindo, ó, pessoal, esse lado aqui que ficou com as partezinhas pá, é o lado que eu vou trabalhar. Então, vamos lá. Vou estar puxando aqui, ó, o primeiro ponto. Já pego essa pontinha branca, já coloco pra cá e já faço o meu arremate. Então, aqui eu já faço aqui, ó, uma correntinha. Já venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Então, para cada ponto desse aqui de base, eu vou estar fazendo um ponto baixo. Então, vou fazer isso até chegar lá no final e volto com vocês. Voltei aqui com vocês e olha só como ficou. Fiz uma carreira e já cheguei aqui no cantinho. Então, aqui, pessoal, ó, aqui, vocês estão vendo aqui. Então, aqui, pessoal, também é um ponto aqui nesse cantinho. Então, nós vamos fazer outro ponto aqui. Aí, aqui eu já pulo para dentro desse outro furinho aqui, ó, que já é um pontinho também. Faço outro ponto baixo. Venho no próximo, faço outro ponto baixo. Então, para cada carreira que você fez aqui, você vai fazer um ponto baixo também. Então, se você tem 40 carreiras, 40 pontos baixos. Então, vou seguir fazendo aqui os meus. E volto já para mostrar como ficou. Então, cada cantinho desse você vai fazer esse modo. Aqui embaixo também, para cada ponto baixo desse aqui, você vai fazer cada cantinho a mesma repetição. E nessa outra lateral do mesmo jeito. Então, quando eu chegar aqui nesse cantinho, eu venho com vocês para não estar só repetindo ponto. Voltei aqui com vocês, pessoal, e dei a minha volta inteira, né? Os cantinhos, fiz todos iguais. E chegando aqui, onde eu fiz aquela correntinha, você vai vir aqui, vai puxar e vai fazer o quê? Um ponto baixíssimo. Feito aqui meu ponto baixíssimo, eu vou estar fazendo apenas uma correntinha e vou estar cortando aqui o meu trabalho. Fiz a correntinha, cortei o meu trabalho, eu puxo aqui, ó. Ele fica assim. Aí, eu viro ele, coloco essa pontinha aqui para a parte de trás. Se você quiser estar escondendo essa pontinha, fica a gosto de vocês. Então, o quadradinho finalizado, né? Essa pontinha nem tem muita preocupação, porque ela vai ficar por dentro do trabalho, quando você finalizar, e você vai pegar, finalizou uma, você vai estar fazendo 6 partes, né, de cores diferentes. No meu caso, eu escolhi assim, e todas do mesmo jeito, com a mesma quantidade de ponto. Agora, nós vamos preparar cada partezinha do nosso dadozinho.
Quando você terminar as 6 partes, você vai estar voltando aqui para nós estarmos montando cada partezinha. Primeiro, nós vamos trabalhar dentro dela, produzindo cada arte, e depois nós vamos montar. Todas as peças aqui, pessoal, elas serão colocadas de formas diferentes. Então, todo lado que você for ver aqui, ele vai vir de uma maneira diferente. Você pode fazer da forma que você gostar. Se você achar essas pecinhas coloridas, você pode estar comprando, é porque eu não encontrei. Olha só para vocês verem como são elas. E eu peguei a cor branco, né, que eu estou utilizando, que eu utilizei para fazer essa borda. E aqui, primeiro eu coloquei as peças sobre aqui meu trabalho. Então, eu dividi os locais ideais que eu achei também, tudo feito no olhômetro. Mas o primeiro que eu coloquei agora aqui, ó, quando eu coloco o primeiro, aí os outros eu sigo essa regra aqui, ó. No caso, eu pulei 3, né, pulei 3 pontos aqui para me iniciar. Então, todos os outros daqui para baixo, eu dei essa sequência, pulando 3, que era para não ficar um para cá e nenhum para lá. E aqui, no final, também terminei da mesma forma que eu iniciei, com 3 pontos aqui de diferença, porque aí eles vão seguir uma linha, né, de igualdade. Tá assim um pouquinho puxado, porque eu quero que quando eu for costurar no dado, ele não fique descendo assim, frouxo. Então, eu dei essa apertadinha aqui. Então, peguei o fio aqui, ó, com uns 40 centímetros. Se você achar muito grande, corte menor. Outra distância aqui também que eu dei aqui, ó. A primeira distância daqui, antes de começar, eu pulei, ó 5 carreiras. Pessoal, a distância aqui também foi no olhômetro. Você vai colocar as peças e vai fazer a divisão. Então, procura deixar o mesmo tanto que você vai deixar em cada um. Então, 6... eu pulei 6 carreiras aqui de uma para outra. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então, marquei aqui a minha parte. Voltei aqui, pessoal, ó, com a linha na agulha, depois de ter marcado aqui o local. Então, vou inserir aqui minha agulha, vou aqui para a parte de trás. Então, feito isso, eu vou estar dividindo aqui ao meio, aqui, ó, os fiozinhos. Então, depois de dividir, eu vou estar inserindo minha agulha aqui, ó, num fiozinho ao lado. Tentar focar aqui para vocês verem. Inserir aqui. Você vai puxar aqui, ó. Pronto, transpassei, eu vou pegar e vou estar dando 3 nozinhos. Pronto, feito isso, os 3 nozinhos, vou estar cortando. Não se preocupe, pessoal, com essa parte, porque ela vai ficar escondida. Então, aqui eu dei uma sequência, você pode ver, ó, um com 2, 3, 4. Então, essa sequência aqui, ela será com 5. Então, vou pegar aqui minhas bolinhas e vou estar passando aqui. Se você encontrar bolinhas coloridas, colocar cada um de uma cor, vai ficar bem bonito. Eu não fiz isso porque eu não encontrei aqui, onde eu moro, essa diversidade, né, desse tipo de material para trabalhar com artesanato, que tem bem pouco material, diversidades. Então, aqui eu cheguei aqui, botei minhas 5 pecinhas aqui, já boto aqui novamente a linha na minha agulha. Vejo aqui qual foi a fileira que ficou. E aqui também, né, a gente tem que ter cuidado. Nos dois, pessoal. Tanto aqui como aqui. Aqui. Então, vou estar puxando aqui. Você pode ver que ele tá um pouquinho assim levantado, porque ele vai esticar.
Porque eu não quero, o meu trabalho esses fios frouxos, que é para não ficar descendo assim um sobre o outro. Eu quero que eles fiquem, quando a gente montar o dado, ele fique perfeito, todos assim alinhados, bem bonitinho, cada um na sua fileira. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Claro que eu não vou estar botando muito repuxado, né? Então vou estar amarrando aqui esse outro lado, do mesmo jeito que eu fiz o outro. Não deixa muito esticado, só um pouquinho. E eu volto já pra gente dar continuidade na próxima peça. Olha só, pessoal, voltei aqui, né? Finalizei as pontas. Do mesmo jeito que a gente faz um lado, eu faço o outro, deixando um pouquinho assim repuxado, não muito, né? Que é para também não ficar muito assim fechando. Então, fica assim um trabalho. Isso aqui são peças, são coisas opcionais, se você tiver ideia de estar usando e colocando de outras formas aqui no seu quadrado. E outra coisa também que eu esqueci de falar para vocês, ó. Eu sempre estou trabalhando seguindo essas linhas. Então, do jeito que eu iniciei o trabalho, eu finalizei, eu estou trabalhando dessa forma, nessas linhas que seguem, que eu aproveito e uso como para contar, como referência aqui para estar fazendo meus trabalhos. Então, vamos lá dar continuidade. Voltei aqui com a próxima parte, eu já dei assim um início, porque do mesmo jeito que a gente vai cobrir uma pecinha dessa e costurar, a gente faz todas as outras. E a cordinha também é da mesma forma. Como eu usei como referência aqui a cordinha. Então, eu dobrei assim ao meio, ó. Pode ver que ele ficou um pouquinho para esse lado, né? Então, o outro, quando eu vier fazer o outro, eu vou estar colocando desse lado. Então, de um lado vai ficar uma cordinha e do outro vai ficar outra cordinha. No caso aqui eu escolhi foi verde e vermelho para estar cobrindo aqui essas argolinhas aqui de madeira. As argolinhas que nós vamos cobrir são essas de madeira. Eu sempre trabalho bastante com ela aqui no canal, você for assistir outras aulas, você vai ver. Vou mostrar ela quanto é que ela dá em centímetros aqui para vocês, caso você procure aí na sua cidade. Mas você pode estar usando outros tipos de argola. Essa de madeira você pode estar achando de acrílico. Ela mede 4,5 centímetros aqui, ó. Então, eu uso só 4 para estar fazendo esse trabalho. Não precisa de mais, a não ser que você queira colocar bastante aqui. E dá, viu? Dá para colocar 6 aqui. Mas eu não quis colocar bastante, que é para dar um detalhe aqui. Mas você pode usar. E também, como eu coloquei elas, tudo no olhômetro. Eu não fiz medidas nem nada, não. Eu só dei uma distância daqui de algumas carreiras, né? Deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10. Na carreira 12 que eu comecei a costurar. E aqui nessa parte de baixo para cima, eu fiz 2, 4, 6, 8. Apenas na carreira de número 8, eu comecei a estar fazendo essa costura. Então, eu dei uma distância aqui por causa dessas cordinhas. Então, vamos lá, estar cobrindo aqui a nossa argola. Com um barbante vermelho de ordem 6, eu vou estar fazendo aqui aquela laçadinha assim inicial e uma agulha de 3,5 milímetros. Fiz aqui minha laçadinha inicial, pego aqui minha argolinha, já puxo esse fiapozinho aqui, ó, pra cá, ó, que a gente já aproveita e já esconde ele. Já venho aqui, ó, dentro da argolinha, puxo, assim, ó, e faço o quê? Um caseado. Isso aqui é chamado de caseado. Quem faz pano de prato, venho, puxo, faço outro caseado. Puxo. Então, você vai fazer isso até você cobrir a sua argola inteira. Não tem esse negócio de quantidade de pontos, porque você vai fazer até ele ficar bem juntinho, igual esse aqui, ó. Então, enquanto você vê que tem brechazinha, você vai estar fazendo o seu caseado e juntando até o final. Quando chegar no final, vocês não cortem o fio, vocês vão voltar aqui na aula para vocês verem como é que eu faço. Então, fiz a volta aqui, né, da minha argolinha. Cheguei aqui até o final, vou vir aqui, ó,
bem na correntinha. Vou estar inserindo aqui minha agulha, vou estar puxando e fazendo aquele ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer uma correntinha e você vai cortar o fio aqui, ó, um pedaço que você vai estar deixando para você estar costurando aí na sua peça. Fez isso, ó, o tamanho que eu deixei. Aqui a minha linha ainda está na agulha, eu já puxo pra cá. E dou aquela apertadinha aqui, que é pra... E já vou ajustando aqui, ó, os fiozinhos que vai ficando, que aqui é aquele que a gente escondeu. Você corta também, que é pro trabalho ficar bem bonito. Então, aqui, ó, ficou assim a nossa argolinha. Agora, eu vou ensinar vocês a estar costurando ela na peça. Então, pessoal, voltei aqui com vocês, ó, que eu fiz. Eu já até marquei aqui, porque eu segui a linha, né, de onde eu iniciei, o primeiro ponto aqui. E aqui também, eu contei os pontos aqui e já coloquei aqui. Então, eu segui a linha daqui e a linha daqui, que é para ficar o trabalho do mesmo jeito. Então, aqui é o fio, que é um pouquinho maior. Vou estar inserindo aqui na minha agulha. E já aproveito, puxo aqui e já passo para cá. Já puxo ele para cá. Então, aqui, ó. Então, eu venho aqui ao lado, e venho aqui na próxima correntinha aqui, ó. Tento ultrapassar por baixo das correntinhas. Assim, ó, por baixo. Ultrapassei por baixo, já venho e puxo aqui o meu fio. Aí, eu já venho aqui por cima. Por baixo, já venho por cima. Venho no pontinho aqui ao lado. Já volto aqui no próximo ponto e insiro no próximo correntinha. Aí, eu já volto pelo mesmo furinho que eu iniciei aqui, ó. Aí, eu faço isso por várias vezes, indo e vindo, que é pro ponto ficar bem costuradozinho aqui. Depois, eu dou o nozinho, que é o mesmo nozinho que a gente usa para estar fazendo qualquer finalização de trabalho. Então, eu vou finalizar fazendo essas costuras e vou dar aqueles nozinhos que você já sabe como faz. E volto aqui com vocês, para não estar só perdendo tempo e repetindo. Voltei aqui, pessoal, com a pecinha costurada e agora eu vou ensinar vocês a fazer uma cordinha. São iguais, do mesmo jeito, com a mesma quantidade de pontos. E a forma de colocar elas aqui também são a mesma. Então, vou pegar aqui minha linha, vou deixar um tanto assim, ó, a mesma cor de vermelho e a numeração também. Então, aqui, ó, vou deixar um tanto e esse tanto aqui eu vou estar, depois dele eu vou estar fazendo uma laçadinha assim, inicial. Fiz aqui minha laçadinha inicial, daqui eu vou estar produzindo 70 correntinhas. Então, você vai fazer suas 70 correntinhas. Não vai cortar o fio, você vai voltar aqui comigo. Então, vou fazer aqui, já que eu volto com vocês. Voltei aqui com vocês, né? Fiz minhas 70 correntinhas. Aí, eu vou fazer mais uma aqui, ó. Dessa uma correntinha, eu vou vir aqui, ó. Pulo essa e venho nessa próxima. Aí, eu vou fazer, ó, um ponto baixo. E aqui nessa nesse mesmo ponto, faço outro ponto baixo. E ficou assim, ó. 2 pontos baixos em um ponto de base. Então, eu vou vir aqui nesse próximo pontinho aqui de base e vou estar fazendo um ponto baixíssimo. Venho no meu próximo pontinho aqui de base e faço outro ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. Aí, você vai seguir fazendo um ponto baixíssimo até o último ponto lá. Chegou lá no último ponto, ponto baixíssimo. Aí, você espera que eu volto aqui com vocês para darmos continuidade. Então, é tipo para ficar uma bolinha aqui no início. Então, você vai fazendo isso, ó. Pegando apenas, ó, as alcinhas de cima. Peguei aqui a alcinha de cima. Aí, você vai continuar fazendo isso, ó. Pego aqui a alcinha de cima, puxo e faço um ponto baixíssimo.
Vá fazendo isso até chegar ao final, já que eu volto com vocês. Voltei aqui com vocês, pessoal, fiz até o último ponto. E vocês estão vendo esse aqui, ó, que tem aqui, que é o último ponto que a gente inicia, é a nossa laçadinha inicial. Então, você vai inserir nele, ele dá trabalho, e vai fazer o seu último pontinho aqui, ó. Feito aqui meu último pontinho, aqui há uma cordinha, aí você vai cortar. Não precisa ser muito grande, não. Mas corte o tamanho que seja confortável para você trabalhar. Então, feito isso, ó, ficou assim, ó. O último ponto. E ficou assim a nossa cordinha. Agora, eu vou ensinar vocês a estar inserindo aqui no na nossa partezinha do nosso dado. Então, aqui, ó, vou deixar bem próximo mesmo. Então, vou pegar aqui a linha na agulha. Você já viu como eu fiz a divisão no meio aqui, eu já sei onde colocar. Vou colocar bem ao lado mesmo desse outro aqui, ó. Então, aqui e puxo pra cá. Aí, eu já solto aqui. Já insiro aqui a minha agulha no outro. E venho nesse outro ponto aqui do outro lado. E puxo também. Então, feito isso, já dou aquela puxada aqui, ó. Pra ele ficar aqui ao lado do outro. E aqui eu faço o quê? Um nozinho triplo. E depois, se eu tiver algum medo, alguma dúvida se ele vai soltar ou não, a gente vai estar finalizando com aquela colinha silicone, que é para o trabalho ficar bem feito. Porque isso aqui, vocês nem se preocupem, tudo isso aqui vai ficar tudo escondido. Então, aqui é só a criança vir, né, e começar a brincar. Então, aqui, pessoal, já ficamos com mais uma parte finalizada. E ela fica desta forma, que é para a criança começar a desenvolver a coordenação motora de cores, né, para ir para os locais certos aqui, bem fácil e rápido para ela estar brincando e desenvolvendo. Então, aqui, a outra parte finalizada. Já voltei aqui com vocês, né, com o próximo trabalho, já dei até uma encaminhada aqui, porque fica mais fácil para vocês verem e entenderem como é que eu faço a aplicação das coisas. Eu vou utilizar umas argolinhas de madeira, que são essas aqui, ó, de 3 centímetros ela. Mas isso aqui é opcional. Se você quiser estar fazendo uma bolinha de crochê, né, e tá unindo aqui, você pode estar usando aí o material que você tem em casa. Também vou ensinar vocês a fazer as alças. Como foi que eu fiz aqui a divisão? Primeiro eu dividi aqui, né, eu vi quantos centímetros dava, porque como aqui é um quadrado, ele tanto assim como assim, ele dá a mesma coisa, em centímetro. Então, eu peguei, dividi, né, tirei um tanto para cada lado e para o meio, também a mesma quantidade. Então, aqui o que eu fiz? Eu pulei apenas uma carreira aqui, ó. Aqui também uma carreira e uma carreira. Aqui para baixo, eu pulei 2 carreiras para iniciar. Eu tô falando nessa cor laranja, não estou contando com a branca. E aqui na partezinha de cima, também eu pulei 3 carreiras. E deixei uma parte maior aqui para o meio. Como foi que eu fiz essa aplicação aqui no meio, né? Eu dobrei assim ao meio. Ou se você quiser, só contar os pontos, né? Como são 34 pontos, estou falando da cor laranja, pessoal, não estou contando com os brancos. Então, você pode dividir ao meio, né? Que dá o quê? 17. Então, quando você chegar aqui no 17, bem entre um ponto e outro, você marca aqui. E da mesma forma aqui, como são 40 carreiras, quando eu chego na carreira de numeração 20, e aqui 17 pontos é o meio. Então, a partir daí, eu fiz a aplicação dessas peças aqui. Então, vou ensinar vocês como eu cobri nessa argolinha de madeira para ficar assim, que é para a criança colocar a argolinha na alcinha correspondente aqui, ó. Vai ficar desta forma. Então, vamos lá para a aula. Como eu já fiz verde, amarelo e vermelho, eu vou estar fazendo na cor azul. Lembrando que essas cores, você pode estar utilizando aí as cores que mais agrada a vocês, né? Mas como eu estou fazendo para um colégio e é preferência da minha professora, eu vou estar usando as cores que agrada a ela. Então, aqui,
Para iniciar, eu vou deixar um tanto aqui, uns 10 centímetros, 12 centímetros. E começo fazendo aqui minha laçadinha inicial. Dessa laçadinha inicial, você não vai acolchar ela, porque você vai fazer o último ponto aqui. Eu vou estar fazendo 30 correntinhas. Quando você fizer 30 correntinhas, você volta aqui. Feito aqui nossas 30 correntinhas, aí você vai estar pegando sua argolinha aqui, ó, de madeira. 30 correntinhas e a argolinha de madeira. Então, já seguro aqui, já puxo assim, ó, e já faço o quê? Um caseado. Aí vem, eu faço outro caseado. Novamente, outro caseado. E você vai fazer caseados dando a volta inteira até chegar aqui no início. Não tem uma certa quantidade exata para você fazer. Você vai fazer até você cobrir ele. Não ficando ponto sobre ponto, assim, um por cima dos outros. Você vai cobrir até ele ficar juntinho, assim, os pontinhos todos ao lado do outro. Então, fez essa carreira dando a volta até chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui meu círculo todinho, aqui, ó, minhas correntinhas. Cheguei bem no final. Então, você já dá a laçadinha aqui na sua agulha, aqui, ó, nesse primeiro pontinho. Pegando apenas essa alcinha aqui de cima, você vai estar puxando. E vai estar fazendo, ó, um ponto baixíssimo. Você vai vir na próxima alcinha aqui de correntinha e vai estar fazendo o quê, ó? Outro ponto baixíssimo. Vai caminhar para o próximo com pontos baixíssimos. Todos pegando apenas as alcinhas assim de cima. Você vai fazer novamente 30 pontos baixíssimos. Para cada correntinha dessa aqui, pegando apenas essas alcinhas assim, ó, de cima, você vai estar fazendo pontos baixíssimos. Então, você vai fazer isso até chegar aqui no final. Então, você não vai cortar a corda, você vai vir aqui na aula e vai ver o que eu vou fazer. Voltei aqui com vocês e olha só como está ficando o trabalho. Fiz todinho. Então, aqui no último ponto, lembra que eu mandei vocês não apertarem o nozinho da laçadinha. Nós vamos estar fazendo o último ponto aqui desta forma. Aí, eu não vou tirar ainda da agulha. Eu vou cortar também com uma folgazinha boa, que é pra gente, vai usar pra amarrar as duas pontas. Aí, aqui eu puxo assim, ó, pra cá. Pronto, e vai ficar assim, ó, desta forma. Os dois lados bem unidos. Então, vamos reservar essa peça, porque depois nós vamos aplicar ela no nosso lado do nosso quadrado. Então, aqui, pessoal, vamos fazer o que? A nossa laçadinha inicial. E depois da nossa laçadinha inicial, você vai fazer apenas 14 correntinhas. Vou fazer minhas 14 correntinhas, já que eu volto com vocês. Feito aqui minhas 14 correntinhas, né? Assim, desta forma. Aqui você vai fazer mais 3 correntinhas. 3 correntinhas, elas dão altura de um ponto alto. Então, já dou a laçada na minha agulha. Então, aqui, ó, as 3 correntinhas. Vai ficar uma para a base e na quinta correntinha, você vai vir pegando apenas a alcinha de cima e vai estar fazendo um ponto alto. Vai dar laçadinha novamente na sua agulha, vai vir no próximo pontinho assim, ó, de base, pegando apenas as alcinhas de cima e vai fazer outro ponto alto. Então, você vai seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no final. Você vai ficar com um total de 14 pontos altos aqui. Então, voltando aqui, ó, terminei a carreira com 14 pontos altos, você vai estar fazendo 3 correntinhas. Faz 3 correntinhas, já vira o seu trabalho. Venho aqui no próximo pontinho de base e vou fazer um ponto alto para cada um. E novamente, você vai ficar com 14 pontos altos aqui. Vou fazer até o final e volto com vocês. Olha só, pessoal, voltei. Então, chegando aqui no final, ó, em cima dessas correntinhas, você vai estar fazendo o último ponto. Feito aqui o último ponto, você vai subir 3 correntinhas.
vai estar virando o seu trabalho e vai estar fazendo essa carreira, que é a terceira e a quarta carreira. Então, nós vamos ficar aqui com 4 carreiras. Quando você terminar, você volta aqui, você não vai cortar, porque eu vou te ensinar a fazer um detalhezinho na borda desse trabalho. Feito aqui minhas 4 carreirinhas, voltei aqui com vocês. Então, ela ficou assim. Então, aqui, ó, do jeito que está aqui, você só vai virar aqui o seu trabalho. Nós vamos trabalhar nessas alcinhas aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Essas alcinhas deste lado. Então, é o seguinte. Nós vamos pular essa primeira e já vem nessa segunda, ó. Vai estar puxando e vai estar fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Então, venho no meu próximo ponto de base, faço o quê? Outro ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Venho no meu próximo pontinho aqui de base, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Venho no meu próximo, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. E essa vai ser a sequência que você vai estar dando. Você vai pegar essa correntinha deste lado, ó, e vai fazer um ponto baixíssimo. Fez o ponto baixíssimo, vai fazer uma correntinha. Então, você vai fazer isso até você chegar aqui no último ponto. Aí, eu volto com vocês. E não cortem o fio. Voltei aqui com vocês, pessoal. Então, fiz aqui, né? Terminei. E ela fica desta forma. Aquela bordazinha que a gente faz, ó. Então, fiz aqui até o último ponto aqui, onde fica as últimas correntinhas aqui. Então, aqui, pessoal, nós já vamos cortar o nosso fio. Você vai ter que cortar um tamanho bem confortável para você costurar. Não corte muito pequeno, não. Você vai ter que dar a volta inteira. Feito aqui, ó, aqui você já vem, ó, e puxa. E dá aquela apertadinha. Aí, fica desta forma. Este outro fiozinho, você vai pegar a agulha de tapeçaria e nós vamos esconder ele. Nós estamos aqui e você vai pegar e vai ultrapassar ele aqui por dentro, que é para ele ficar escondido. Eu não vou fazer o nozinho porque ele já tem aquele nozinho da laçadinha inicial. Então, ele já tem um arrematezinho pronto. Pronto, passei aqui, pego minha tesoura e já corto o meu fio aqui, ó. Depois de você cortar o fio, você vai vir aqui. Como aqui eu já determinei um padrão onde eu ia colocar, né? Cada parte, eu já expliquei isso pra vocês no início, né, do vídeo. No início dessa parte, de cada parte, eu sempre explico como é que eu faço cada uma aqui pra vocês, né? Então, ele fica assim, ó. Então, eu vejo aqui qual foi a distância que eu deixei desse lado para começar aqui essa outra. Também vejo a distância assim, ó. Como eu falei pra vocês, eu tô trabalhando todas nessa linha. Na mesma linha que eu faço o trabalho. Então, chego aqui, ó, coloco ele aqui em cima, né? Venho, faço as marcações direitinho, bem aqui, ó. E a distância desse aqui também. Então, aqui, ó. Então, eu já venho aqui por trás e já insiro aqui, ó. Pegando essa partezinha aqui, ó. Feito isso, já venho aqui nesses próximos, inserindo aonde eu fiz esses pontos altos, já insiro na parte de baixo. Já pulo aqui, ó, outro ponto aqui, ó, e já venho pra cá. Já saio aqui, ó, inserindo. E assim você vai fazer, dando a volta todinha, ó, do mesmo fio que eu vou
aqui essa linha, do mesmo jeito aqui que eu fiz esse outro, eu vou estar costurando aqui, transpassando de frente para trás. E vou fazer isso dando essa volta inteira, procurando também deixar ele igualzinho esse outro. Então, vou costurar aqui essa volta, porque é só costurar, é fácil. E depois eu volto para me ensinar vocês a estar colocando essas peçazinhas aqui. Voltei aqui com vocês, pessoal, está aqui, né, nosso detalhezinho que nós fizemos, né, que é para colocar aqui dentro da nossa cestinha. Então, nós tínhamos deixado, né, uma folguinha. Então, vamos aqui. Aqui, nós colocamos, eu coloquei no meio, né, eu fiz aquela contagem lá. E aqui, a única coisa que eu fiz foi pular um ponto aqui o outro, mas eles estão um ao lado do outro. Outra coisa que eu vou ter cuidado, aqui é a parte do avesso e aqui é aquela parte da frente que a gente confeccionou. Então, para ficar igual aos outros, né, porque todos os outros eu tive esse cuidado, eu vou estar pegando aqui, está inserindo aqui, ó, apenas em um. Então, vou colocar aqui, ó, bem no furinho aonde saiu um amarelo. Eu já insiro e puxo aqui o meu fio. Aqui é o outro, né? Aqui o outro, conferindo aqui, se não tá no avesso. O outro, a outra pontinha, né? Que nós ficamos com duas pontinhas. Então, vou vir aqui, ó, vou pular um pontinho aqui, ó, de base aqui, ó. Vou inserir aqui nesse próximo e vou estar puxando aqui para trás, todos os dois. Aí, eu vou virar assim o meu trabalho, né? Virei aqui o meu trabalho. Olha só onde é que tá aqui os fios azuis. E vou estar dando 3 nozinhos aqui. Aí você me pergunta, tem algum problema ficar esses nozinhos? Não, gente, eles vão ficar escondidos, né, dentro do nosso dadinho. Se você tiver medo de alguma pontinha soltar, é só você estar finalizando com aquela colinha, né, silicone líquida. Então, aqui, ó, já fica perto da diversão aqui, ó, para incentivar nossas crianças a colocarem as pecinhas nos locais de cada cor. Então, aqui nós já finalizamos uma parte. Então, vamos para a próxima.